Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Poliglota 2023 Rio. E teremos agora a primeira palestra com Otto Mendonça, que já palestrou inúmeras vezes no Poliglota anteriormente. Hoje ele vai falar sobre a vida e obra de Carlos Moral Freire, um homem que estudou mais de 150 idiomas ao longo de décadas, acho que mais de 60 anos, não? Então, é com vocês, Otto Mendonça, meu grande amigo e colega aqui, intérprete, tradutor do. Juliano, muito obrigado. E, em seu nome, gostaria de agradecer toda a equipe do Poliglotário, o Steph, que está ali, o pessoal que está trabalhando, os intérpretes, agradecer também a plateia que está aqui, algumas pessoas que ofereceram o lugar ao vivo e que conheci ao longo dos tempos, amigos que a gente vai fazendo. Agradecer o pessoal que está aí. Pessoal, então, tá tudo certo aqui, Juliano, qualquer coisa você vai me posicionando. Agradecer também ao pessoal que está online, né? E tem alguns intérpretes aqui online, eu estou vendo ali, Rafael Ceruti, o grande Maicon, amigo Maicon, e por aí nós vamos. PowerPoint? PowerPoint, vamos lá para o PowerPoint. Pessoal, em primeiro lugar, é o seguinte, quem foi Carlos Amaral Freire? Por que estamos falando de Carlos Amaral Freire? Acho que é uma boa questão. Aqui a gente está chegando ali e aqui a gente tem, por exemplo, o Júlio Bola. Vou aproveitar que o Júlio Bola chegou, nosso grande inspirador do processo poliglota no Brasil. São pessoas inspiradas por uma missão. Então, eu acho que o importante aqui, a grande mensagem que fica, eu já adianto as coisas de trás para frente, a gente tem uma missão clara na vida, não deixar a vida se esvair num processo simplesmente de curtição, ou um processo de você, digamos assim, se anestesiar dos problemas, das dificuldades. Vale a pena você ter uma missão na vida, se dedicar a algo maior do que você. Seja lá qual seja essa missão, tem até um livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, um psicólogo que sobreviveu nos campos de concentração. Então, essa busca de sentido, esse sentido na vida, é muito importante. Isso que, por exemplo, animou o nosso amigo Gil Bola a passar tantos perrengues aí na estrada, não é isso? Ele está aí firme e forte, está virando modelo, tá, pessoal? Vamos acompanhar a carreira dele. Nosso amigo Juliano também aqui, organizando o Poliglota, muitas vezes tirando do próprio bolso para poder fazer a coisa acontecer, também aqui inspirado pelo processo de ajudar, né? Todo esse movimento. A gente sabe que há um esforço muito grande por trás disso. Nada disso é sem sacrifício e sem ânimo de lucro, de ganância, né? Sem procurar lucro com isso, né? Então, assim, é uma coisa realmente de coração, de paixão a camisa. O Grupo Poliglota Brasil, quando começou, era com essa ideia de você propiciar um espaço para as pessoas praticarem idiomas, para as pessoas poderem fazer amigos. Então, a ideia é essa. E por que, então, o Carlos Amaral Freire? Como que ele entra nisso? Ele é uma pessoa que se dedicou fortemente ao processo de aprendizado de idiomas. Então, aqui a gente está falando de um linguista que a sua principal contribuição para a gente entender é metas e propósitos de longo prazo. Hoje em dia, a gente está muito nessa dopamina, né, do clique, do hiperlink, vai para cá, vai para lá, e a gente se dispersa tão fácil. Imagina você ter um projeto de aprender 2 línguas novas por ano durante 60 anos, ininterruptamente, sistemática e continuadamente. O cara é bravo, bravíssimo. A gente tem que entender um pouco isso daí e conseguir, mais ou menos, nos deixar inspirar por esse exemplo. E, a partir disso, ver o que a gente pode fazer dentro da nossa condição. A gente tem aqui, por exemplo, o nosso colega André, que vai falar de produtividade máxima, está muito ligado a isso. Como que a gente consegue ter uma produtividade dentro do nosso dia a dia, de modo a implementar as coisas que a gente quer. Então, aqui, só para amarrar algumas pontas no que a gente vai ver aqui hoje. Juliano, vamos lá? Então, muito bem. A gente tem aqui, há duas pessoas que jamais estarão satisfeitas, quem busca o dinheiro e quem busca o conhecimento. Então, aqui é uma citação em árabe que a gente encontra na biblioteca do professor Carlos Amaral Freire, que nasceu em 1931, veio a falecer em 2020, durante a pandemia, mas não pela pandemia, não por Covid, e sim por um processo de Alzheimer mesmo, foi um processo de degenerescência que aconteceu. Sua esposa continua viva, os seus 3 filhos, 2 filhas e um filho,
e a gente vai falar um pouco dessa história. E aqui é uma provocação também. Carlos Amaral Freire, 150 idiomas. A gente pode entrar no debate mais tarde, o Juliano adora polêmicas e controvérsias. A gente vai atrás das áreas aí, tá? Mas é uma marca que ele gostava de se colocar, 150 idiomas não sabidos, não falados, e sim, digamos, estudados. Estudados do ponto de vista de um linguista, né? Não vamos esquecer que o professor Carlos Amaral Freire é um linguista, ou seja, a primeira providência dele era estudar a fonética de um idioma, os sons que caracterizam uma língua, para daí passar a sintaxe, ou sintaxe, como vocês queiram, e daí começar a estudar, então, como que o vocabulário e aquela língua mais ou menos tem a sua literatura, e a partir de uma amostra de literatura ser capaz de traduzir. Aqui temos um grande tradutor aqui, o Idson, traduz de quantos idiomas, Idson? 18? 10 vezes menos do que o Carlos. Mas aqui é um exemplo claro de que é possível sim você ter uma compreensão escrita de vários idiomas e ser capaz de traduzir para o seu idioma natal, né? A gente vai ver que o seu Carlos, muito novo, com 18 anos, ele conheceu o Valdomiro Lorenz, o pessoal do movimento esperantista deve conhecer, e o Valdomiro Lorenz foi uma grande inspiração para ele. E aí ele tem um livro de verso colora buquebeto, que é um livro de tradução de poemetos, diversos poemas para o Esperanto, para criar uma literatura em Esperanto, inclusive. Então, o seu Carlos falou, rapaz, eu vou fazer uma coisa parecida em português. E aí ele veio a publicar o Babel de Poemas. Eu gostaria de pedir para minha adorável namorada, Laíse. Laíse, pega na mochila, por favor, os 2 livros do Carlos Amaral Freire, que eu esqueci de pegar antes. Eu botei aqui, olha só, o cara apressado. Eu botei aqui na frente meus 2 livros. Esse livro aqui, pessoal, é o meu primeiro livro. Aqui eu falo da experiência com provas internacionais de idiomas. Além de ser um test taker, eu fiz 12 provas em 6 idiomas, mais ou menos, porque, como a interpretação não é regulamentada no Brasil, a minha profissão é intérprete, basicamente. Eu sempre quis fazer os exames para poder ter uma certificação que me garantisse uma autossegurança no processo. E dentro disso, eu depois virei examiner, speaking examiner, para o Instituto Cervantes, para Cambridge. Então, esse livro, o que eu percebi? As diversas provas são informadas pela mesma teoria da linguística aplicada, obviamente. Então, os exercícios são iguais, não importa a língua. Então, se você entender como abordar cada exercício, você pode se dar bem. Então, aqui é um manual para o candidato. Esse daqui é um pouco uma incursão pelo caminho da filosofia, um livro celebrando a amizade. Tá? Então, a gente depois vai entrar aqui nos livros do Carlos Amaral Freire. Já, já. Vamos aqui para o primeiro slide, Juliana. Estou me adiantando aqui nas coisas, não estou seguindo muitos dos slides. Para o desespero dos nossos colegas. Já falei com eles ali, ó, intérprete assim mesmo, gente. Eu estou há 15 anos nessa estrada, gente. Você tem que entrar sabendo que você não tem controle de nada. É por aí que a coisa anda. Não é isso, Juliano? Para intérprete você não controla nada. Então é isso. O organizador do Poliglota da TV. Vamos lá. Vamos passar esse primeiro videozinho, lá, o número 1. Por favor, fale qualquer coisa, seu Carlos, no seu volume tranquilo, só para a gente ver se o áudio pega bem. Pois é, vamos conversar um pouco sobre a minha história pessoal do estudo de muitas línguas. Perfeito. É isso. Vamos conversar um pouco sobre a história pessoal do seu Carlos no estudo de muitas línguas. Vamos voltar para o slide, Juliana, por favor. Então, aqui, dentro desse processo de muitas línguas, vou passar o próximo livro. A gente vai falar de uma pessoa que escreveu esse livro, Babel de Poemas, uma antologia multilingüe. Eu não conheço prova de poliglotismo cabal mais, digamos assim, concreta, porque quando você publica um livro, mesmo em era digital, quando você publica um livro, você tem uma coisa concreta, palpável. Eu não conheço, a gente pode depois discutir, uma prova mais cabal do que essa daqui sobre a questão do poliglotismo. E ele ganhou o certificado Guinness Livro dos Recordes por ser a maior antologia publicada. Isso daqui é um Guinness brasileiro, tá? Podemos passar ao próximo slide, Juliana, por gentileza.
Aqui ainda ali, ó, livro dos recordes, Ranking Brasil, podemos passar ao próximo. Isso aqui foi uma distinção, uma homenagem do Centro Biográfico Internacional de Cambridge, o nomeando como um dos 2.000 maiores eruditos, scholars, pode traduzir de várias maneiras, um dos 2.000 maiores eruditos do século XX na área de linguística e educação. Esse centro biográfico pesquisa personalidades do mundo inteiro e deram essa distinção ao professor Carlos Amaral Freire, um dos 2.000 maiores eruditos pelas suas contribuições na linguística, pelo que ele alcançou. Podemos passar, Juliano, por gentileza. Aqui ele foi, claro, o tradutor juramentado ad hoc, ou ad hoc. Isso significa o quê? Ele não chegou a fazer o concurso, a gente sabe que esses concursos abrem sem nenhuma periodicidade fixa, concurso de tradutor juramentado, o pessoal aqui da área da tradução sabe. Eu mesmo sou tradutor juramentado de francês, coisa que eu não falo muito, porque não é muito minha tradução escrita, mas eu posso falar que eu tenho alguma autoridade moral para falar de tradução escrita. E aqui ele foi tradutor ad hoc de 12 línguas ao mesmo tempo. É uma marca interessante, né? De qualquer modo. Olha lá. A gente tem aqui principalmente línguas. Pessoal, o grande forte dele eram as línguas neolatinas, as línguas germânicas e as línguas eslavas. Tá? Então, aqui, ao mesmo tempo, nós temos inglês, espanhol, italiano, francês, latim, inglês, alemão, sueco, dinamarquês e norueguês, russo, polonês e tcheco. Por que eu estou trazendo isso aqui? Para certificar, para as palavras não ficarem soltas. Estamos trazendo provas cabais, fundamentando o que a gente quer colocar aqui, ou seja, postulando a condição do Carlos Amaral Freire como patrono do movimento poliglota no Brasil. A gente vai chegar lá e talvez um dos grandes poliglotas, se não o maior do mundo. A gente vai chegar lá. Podemos passar, Juliano, por favor? Muito bem, muito bem. Aqui, ó, já participava da Sociedade Esperantista de Porto Alegre aos 18 anos. Aqui, 1950, vocês localizam ali no slide, 1950. Ele nasceu em 31, mas ele faz aniversário em outubro. Vocês verem a data antes de outubro. Então, com 18 anos, ele já conversava com o Valdomiro Lorenz, que foi o ídolo dele, a grande inspiração dele. Né? Tem isso, né? Cada um tem uma grande inspiração. O jogador de futebol, às vezes, tem, né, o seu grande ídolo, que é um outro cara, né? E por aí vai. Então, aqui é a mesma coisa. O grande ídolo, a grande inspiração do seu Carlos é o Valdomiro Lorenz. E ele já trocava essa ideia com ele aos 18 anos. Ele, inclusive, tem na casa dele documentos manuscritos ali do Lorenz. Eu pude presenciar alguns manuscritos do Lorenz. Imagino que esses documentos têm um valor inestimável. Como que eu conheci o seu Carlos? Vocês podem se perguntar, como que eu conheci? Você pode passar o próximo, Juliano? Foi aqui, ó. Ele, em 2014, foi dar uma palestra na Unisul, isso aqui é no estado de Santa Catarina, em Florianópolis. Ele foi dar uma palestra e a gente já tinha essa ideia, né, com o Juliano, com os Eurobolas, a gente já tinha ouvido falar dele, né, vários poliglotas em movimento, e a questão era como acessar. E aí eu fiquei sabendo que ele ia dar essa palestra e um amigo meu falou, que mora lá, ele falou, ele vai dar essa palestra, eu posso ir até lá e conseguir o contato dele, te interessaria? Eu falei, claro, evidentemente que me interessaria. Ele conseguiu o contato do seu Carlos Amaral Freire. Ele falou, tá aí, o telefone dele, agora te vira. E ele tem cara de bravo, né? Ele não tem cara de muitos amigos, assim. Então, você tem que pisar macio, né? Para poder chegar. E, assim, então, assim, demonstrando um interesse genuíno de coração. Acho que ele pôde ler isso, ele pôde entender. E aí a gente começou a conversar, e aí a partir disso ele abriu a possibilidade de eu visitá-lo em Canela. Ele morava em Canela, que é ali do ladinho de Gramado, ali na sua região ali. E aí eu tive a oportunidade de visitá-lo 3 vezes entre 2015 e 2016. Foram 3 visitas, durante as quais eu fiz alguns dos vídeos que eu vou passar aqui mais à frente, tá? Para a gente poder ver o Carlos Amaral Freire por ele mesmo. No carnaval desse ano, eu pude visitar de novo a esposa dele, ele já falecido, para a gente poder começar a discutir o uso e a divulgação mais concreta desses dados, porque envolve, sem dúvida, a questão de direitos humanos e tal, envolve, né, toda uma questão. A gente não está lidando de uma maneira leviana com isso, para que vocês também saibam que a gente está tratando com muito rigor essas informações que a gente está passando. Então, foi esse o interesse, foi assim que eu o conheci, então eu vou passar um pouco isso. Olha aí a cara dele se chegando. Imagina, ele fala assim, me considero feliz, não temo nem creio em nada. O que é uma coisa difícil.
Você não tem livro nem crer em nada, assim, do ponto de vista filosófico, você assumir essa posição realmente é uma questão difícil. Minha primeira conversa com ele, Juliano, chega, ele me acomoda na biblioteca dele, lá vários livros, ele fala assim, fala aí a língua mais exótica que você conhece. Aí, Zurubara, ele meteu essa, fala aí a língua mais exótica que você conhece. Aí eu falei assim, o sino tibetano, alguma das línguas sino-tibetanas, ele falou, tem todas aqui, ó. Moleza. Falei, isso é bobagem, isso é bobagem. Começou assim a história, e tá aí. O seu Carlos, então, ele viu talvez uma possibilidade de passar para frente. Então, assumiu o compromisso aqui, a Carol é testemunha, o nosso amigo Juliano, o Gil Bola, a própria Laísa aqui, a testemunha desse compromisso de passar para frente esse legado, até para a gente poder fortalecer o nosso movimento poliglota de modo geral. Tá? Então, aqui eu vou passar para vocês algumas informações biográficas rápidas para a gente poder só situar melhor ele, e depois eu vou entrar nos vídeos dele. Tá? Então, um pouco de paciência comigo aqui nesse trecho, que é o seguinte, ele nasceu em Dom Pedrito, que fica na fronteira com o Uruguai. Então, eu, como também sou fronteiriço, borderline, não, brincadeira, essas transtornos de personalidade borderline. Então, olha só. Então, essa vida na fronteira te traz a questão do poliglotismo ali, já o bilinguismo de partida. Né? Então, aqui, para a gente entender como que o espanhol, por exemplo, já é meio que uma língua natural para ele. E eles falam, essa é uma expressão dele, família pelo duro, ou seja, aquela família gaúcha, bem gauchesca, o negócio aí. O pessoal ali no Ceará também é pelo duro também o negócio. Então, a avó materna catalã, eles participaram na Revolução Farroupilha. Então, aqui, a nossa amiga Carol sabe que o negócio ali não é fácil, o negócio é bravo. Avô paterno, prima do pai de Getúlio Vargas. Então, tem ali uma relação com o Getúlio Vargas. Bisavô paterno morreu na Guerra do Paraguai. Em toda história, assim, principalmente na jornada do herói, é uma questão meio mítica, né? Sempre tem um fator desencadeante, né? Algo que desencadeou assim. Então, ele, menino preguiçoso, tal, não sei o quê, gostava muito de jogar bola, disse que bateu a cabeça um dia lá. E aí, ele não podia mais jogar bola, ficou em casa e tal. E aí, tinha um tio que era muito culto, um tio ali na fronteira com o Uruguai, tal, um tio espanhol, tinha uma vasta literatura hispânica e italiana, e ele então começou a ter interesse para ler o Dante no original. O interesse dele sempre foi literário, ou seja, ler as obras, as grandes obras do conhecimento no seu idioma original. E a gente vai ver isso em vários poliglotas, né? Essa questão de ler no original. Que realmente, assim, muitos de nós somos tradutores, e a gente sabe muito bem que se a gente puder cortar o tradutor direto do original, é melhor. Depois desse interesse, individual audiovisual, né? Ler filme sério no idioma original. Boa sacada. O Wilson aqui contribuiu para a gente que hoje em dia esse interesse se expandiu para o audiovisual, ou seja, não só ler no original, mas escutar a sua série preferida, né, no idioma original. Então vejam que realmente isso é legal, quer dizer, a gente estava até discutindo isso ontem, né? A questão da leitura, da compreensão escrita. Hoje a gente fala muito assim, você fala tal idioma, mas a gente meio que dá de barato essa questão da compreensão auditiva, que também tudo começa por aí, né? E aí a gente tem outras semióticas, né? A professora Ginarra aqui, a língua de sinais visual-gestual, então assim, esse assunto é complexo, várias camadas, isso aí vai longe. Mas vamos voltar para o nosso filho aqui. Então é isso, podemos passar, Juliano? Podemos passar. Então aqui o que acontece? Ele então, aqui, Dom Pedrito, rapidinho. Só para vocês verem ali no mapa do Rio Grande do Sul, como já é na fronteira com o Uruguai, Dom Pedrito ali, ó, do lado de Bagé e tal, só para a gente poder se localizar, tá? E aqui a gente vai ver uma foto dele novinho, aqui, ó, piochado aí, gauchinho, tá? Então, para vocês verem como é que era. A pessoa normal, gente como a gente, tá? Gente como a gente. Tá aí, ó. Carlos Amaral Freire. Gostava de uma arma na cintura, o Velho Oeste. Não bebia, ele tinha esse negócio de não beber, não bebia álcool, não bebia nada. Colecionava relógio, gostava de colecionar relógios. Tinha lá suas manias, o que é normal. E sabe que para conhecer uma pessoa bem, a gente tem que conversar com o cônjuge ou com a cônjuge. É a melhor maneira. Aí, ele tá rindo, a melhor maneira, né? Então, assim, querem conhecer um pouco mais sobre... Falei com a Laísa, melhor não. Deixa. Vou passar o Juliano. Então, olha só. Na escola secundária, ele começa a aprender os idiomas que já se ensinavam, latim, francês, inglês,
e espanhol. O espanhol ali também já de casa e tal. E aí a questão do autodidatismo, a primeira língua que eles consideram autodidata é o italiano mesmo. Aí o autodidatismo vai tomando forma. Ali, de menino, já entra o Esperanto, né? E aí já começa a entrar essas outras línguas. Russo, catalão, árabe. Então, por exemplo, o russo e o árabe, ele já foi aprendendo antes de começar a fazer a faculdade de letras. Ele fez 2 faculdades de letras ao mesmo tempo. A de letras anglo-germânicas, uma na Federal, agora não me lembro qual. Uma na Federal e outra na PUC. Ambas ali em Porto Alegre já. Ele saiu de Dom Pedrito e foi para Porto Alegre. Então, fez germânicas e anglo-germânicas e neolatinas. Tá? E aí, as eslavas, ele já foi estudando por conta. E aí, o que acontece? Ele, em 1954, por exemplo, já aqui com 23 anos, ele é intérprete em Moscou durante o Congresso Mundial dos Estudantes. Naquela época, claro, tinha aquela febre ali, Moscou, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ele vai e já é intérprete para a galera. Então, ali a gente já vê, e russo não é uma língua necessariamente, vai ter o pessoal falando das línguas eslavas, né? Não é uma coisa necessariamente fácil para nós que falamos o português, né? Um outro alfabeto, né? Tem tudo isso. Ali ele fica sabendo da morte de Getúlio, por exemplo, uma foto do Prado, ele tem isso nos arquivos dele. Em 56, estamos falando aqui de 25 anos de idade, ele começa esse projeto de estudar 2 línguas sistematicamente por ano, 2 línguas novas. Só que quando ele começa esse projeto, em 56, ele já tinha algumas under his belt, já tinha algumas já no bolso. Então, se a gente começar a calcular, dá bastante língua. Eu, sinceramente, com toda a honestidade intelectual que eu devo a vocês, eu não sei se chega a 150. O meu compromisso é pegar e... Porque o que acontece? Quando a gente estuda um nível de erudição desse, não tendo o mesmo nível, fica muito difícil. Mas a gente tem que tentar fazer o que pode. Então, tem um compromisso aqui, viu, Ciro Bola, de fazer uma listagem disso, de ver as famílias e tal, e a gente pode, com o tempo, chegar em alguns números mais exatos, tá? Mas aqui, assim, é bastante coisa, e há aquela figura mística do cardeal Mesopante, no século XVIII, em Bolonha, que sabia 114 idiomas, mas tudo que se tem a respeito são relatos de que ele falou tantas línguas. A gente está afirmando de uma pessoa 300 anos atrás. Então, assim, fica difícil você poder afirmar e assim, bater um martelo, chancelar uma condição. Aqui a gente tem um livro publicado. Então, assim, são questões que a gente pode começar a levar em consideração para poder entender melhor. A questão aqui, pessoal, também não é falar, eu quero que um brasileiro seja o maior e vamos forçar a barra. Não é isso. A questão é a gente entender melhor o fenômeno do poliglotismo para poder ajudar as pessoas que são candidatas ou querem aprender, não necessariamente ser poliglota, mas aprender um segundo, um terceiro idioma, um quarto, um quinto, um sexto. Aí é de cada um, mas ajudar, né, nesse processo, ajudar o movimento e ajudar quem vem atrás. A ideia é essa. Em 57, ele conhece a esposa, Dona Veroni, e os dois têm esse gosto pela viagem. Dona Veroni fala espanhol, também ela é arqueóloga, estudou etrusco. Então, tem um interesse ali intelectual muito forte também, e eles começaram a viajar muito, como a gente vai ver a partir de agora. Está aqui com o Rafael do Dicionário Técnico, comandando aqui os nossos slides. Então, ele começa a lecionar no Estado. Então, basicamente, ele é um professor, começa a lecionar no Estado. E aí nascem os primeiros filhos. Então, você vê, ele casa e já, bem tradicional, casa e já começa a nascer os filhos, né? Primeiro, a Maria Alice, essa eu tive a oportunidade de conhecer, nasceu em 58, depois o Carlos César, em 59, que é um escultor. Maria Alice morou muitos anos na Itália, praticamente uma italiana. Hoje, então, vocês veem pela idade, deve ter o quê? Já, vamos botar aí, mais de 60 anos, passou 40 na Itália, só para vocês terem uma ideia. O Carlos César mora na Alemanha, escultor na Alemanha, e a Helena Beatriz, que eu conheço pouco a respeito. Então, aqui ele também começa a ganhar bolsas de estudo para poder fazer suas pesquisas no exterior. A primeira, com o auxílio da Fulbright Commission, vai estudar no Texas linguística com Archibald Hill, que tem aspectos modernos da linguística, aspectos da linguística moderna. O nome é assim no livro dele, vocês já tiveram a oportunidade de ver. É um livro antigo, da década de 60, mas eu mesmo li esse livro e aprendi alguns conceitos lá, sema, semema, tem as coisas da linguística que são legais a gente saber, porque articula o pensamento. E aí tem uma coisa legal, em 63 ele passa no concurso na Petrobras, porque tem uma refinaria lá perto de Porto Alegre e tal, que é Alberto Pasqualini. Por saber russo e chinês, é considerado elemento subversivo quando, da Revolução de 64, Revolução ou golpe, chamem como quiserem, a história do Brasil está aí para todos nós, tá?
E aí, então, ele é expulso da Petrobras. Aproveita e vai fazer, podemos passar, Rafael, aproveita e vai fazer outra bolsa. E aí a outra bolsa dele é justamente ali sai a segunda bolsa e tal, e ele vai a Madrid. Em Madrid ele começa a estudar filologia românica, que depois ele complementa na Itália, mas ele estuda também diplomacia. E esse estudo de diplomacia dele na escola de Madrid o ajuda depois a ingressar no Palácio do Piratini, que é o palácio de governo do Rio Grande do Sul, e ali ele trabalha na seção protocolar, no cerimonial, porque ali ele pode ajudar na tradução e tal. Já falando árabe, tem várias fotos que eu não trouxe aqui mostrando ele desempenhando essas funções, tá? Continua estudando russo e chinês e tal, então ele volta, em 68 ingressou na Secretaria de Justiça, as contas, certo ou errado, né? Questões práticas da vida. Então, o que acontece? Ali ele se aposentou como professor, mas que só isso a gente sabe que, às vezes, não é muito bem o suficiente no Brasil, não é? Então, o que acontece? Ali, 20 anos depois, ele, enfim, quando soube que a questão, na década de 80, 85, 86, voltou ao regime democrático, e aí ele foi capaz de ingressar com um processo, não só ele, vários, um processo para a Petrobras, para ser remunerado, enfim, aquela questão ali dele ter sido expulso. Aí demorou 20 anos ainda para sair. Quando saiu no ano 2000, isso deu uma tranquilidade para ele e para a esposa. Então, além da aposentadoria do Estado, ele tinha, eu não sei quanto, como é que era, mas ele tinha ali uma remuneração da Petrobras, e com isso deu uma tranquilidade para eles. Eles já estavam em Canela, já tinham ali por volta dos seus 60 anos. Então, vamos ver a vida como ela é, né? Não são bandidos, a vida como ela é. Então, beleza. Vamos passar ali, Juliano, por gentileza. Vamos aqui, ó. Aqui, só passando rápido, depois vai ficar para vocês, ele vai para a terceira bolsa no exterior, vai para a Itália, como eu falei, ele continua estudando filologia românica na Itália, estudou também egiptologia, depois deu aula de egiptologia no Rio Grande do Sul, tá? E aí o que acontece? Ele passa para ser leitor. Esse termo leitor é um professor de português brasileiro, professor de português brasileiro, numa universidade exterior. A gente chama isso de leitor, chamava pelo menos. Então ele foi trabalhar foi trabalhar como leitor em algumas universidades. Aqui ele foi para Roma, e Roma é uma questão interessante porque a esposa é descendência e tal, falavam muito bem italiano, uma relação muito próxima, mas ele passou vários perrengues ali na Itália. E esse foi um deles. Chegou lá e ele ia assumir a cadeira, chegou lá e aí o pessoal falou, olha, o governo brasileiro é soberano e toma suas decisões. Então deram a vaga para outro. Aí ele já ficou ali, estava indo, ficou de malicuia lá, a mulher, 3 filhos. É um pouco complicada a situação. E aí, de repente, se viu ali. E aí começa a trabalhar como ajudante de mudanças, vai morar numa garagem, porque está ali com a mulher, 3 filhos, tem que dar um jeito. A vaga que ocupar não rolou, como é que faz? E aí o que acontece? Vou dar uma acelerada. O que acontece? Aqui ele tinha assumido um processo de coavalista de um amigo que ia montar uma livraria. Eles já podem imaginar, deu pepino, e aí o cara que ia ser sócio tirou o corpo fora, ele ficou com a dívida. E aí ele ficou um tempão pagando, e aqui também já atrapalha ele nesse processo. Aqui ele tenta algo no Irã, nesse ínterim. Ela falava persa. Ele tenta algo no Irã, ia rolar, mas estourou a revolução do Ayatollah Khomeini, que entra no poder. Aí ele pega e encontra um parente dele indo para o aeroporto, consegue uma grana ali e consegue trazer a família de volta para o Brasil. São os perrengues que a gente passa na jornada do herói aí. Podemos passar, Juliano. Então, vocês estão vendo que eu estou querendo trazer um pouco da parte da vida mesmo dele. E aí, o que acontece? Aqui, eu só para dar uma resumida do processo, ele começa a ver que a Europa não virou para ele, e aí ele vem para o Brasil, vai para a UNB, e da UNB ele vai, passa 10 anos em La Paz, e dá aula também na Universidade de Sucre. E ali talvez seja uma das maiores contribuições dele para a linguística, que é esse livrinho aqui, Quechua e Aymara, Dos Estudios Contrartivos. Só que dentro desse livro ele faz uma comparação do Quechua e do Aymara com o georgiano, que havia um interesse muito grande na época, porque o Stalin, estamos ainda na época da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e o Stalin era originariamente da Geórgia. Então havia um interesse de estudar o georgiano. E o que acontece? Ele descobriu 80% de semelhança fonética. Como que ele descobriu isso? Ele deu uma língua aleatória, que era o georgiano, para os alunos em sala fazerem a descrição fonética, a partir dos exercícios fonéticos. Ele viu que ele estava acertando tudo. E você não acerta tudo se não tem uma certa semelhança com a sua língua materna, os princípios, os pressupostos da linguística.
E aí ele, pô, peraí, tem alguma coisa aqui. Então, essa semelhança fonética meio que corrobora as hipóteses antropológicas de que os povos, os índios, os indígenas bolivianos seriam descendentes dos mesmos povos que depois deram origem aos povos ali da Turquia, aos povos ali daquela região, né? Da família Ural-Altaica, aquela região ali. Ou seja, teriam vindo da Ásia, Estreito de Bering, descido, América do Norte, América do Sul, que é uma das possibilidades na paleoantropologia, na antropologia, que eles chamam de teoria de Clovis. Mas tem várias outras, tem várias outras. Inclusive, o achaço poderia ter sido de diversas maneiras. Mas aí vocês verem como a erudição da linguística, a profundidade na linguística, como que ela começa a traçar analogia com diversas áreas. No caso aí, a antropologia, né? Então, isso aqui é muito interessante, o estudo dele em La Paz, e aí pode passar, Juliana. Ele depois também vai para Montevidéu, sempre coordenando o Centro de Estudos Brasileiros, que aí, no caso, está vinculado ao Ministério das Relações Exteriores, ao Itamaraty. Tá? Depois ele vai para Belgrado, né? Então, o lance das línguas eslavas que eu falei. Só que em Belgrado, o que acontece? Estoura a guerra, ou a guerra da Iugoslávia, a gente acompanhou a fragmentação da Iugoslávia, foi uma guerra muito cruenta, né? Milosevic é deposto. Ele ia fazer traduções, inclusive, de um livro, de um livro da esposa do Milosevic. O pessoal contatou ele para ele traduzir para o português. E não rolou, porque, enfim. E aí ele, então, tem também ali uma situação que ele dá entrevista em Macedônia, em 15 dias, os caras chegam e pedem para fazer uma entrevista em Macedônia, ele fala, olha, por enquanto não dá não, daqui a 15 dias a gente conversa. Aí dali a 15 dias ele deu uma entrevista em Macedônia. E essas coisas aumentam aquela figura mítica do poliglota que aprende assim, né? Mas porque ele já sabia todas as línguas eslavas, então ele já tinha uns 50% ali, né, do processo passivo, exato. E aí o que ele fez? Ele se preparou, pegou as perguntas antes, tal, se preparou, então assim, a gente estudando o fenômeno, a gente entende que é possível, né? Mas o fato é que isso rolou. Podemos passar, Juliano, e aí depois ele se aposenta, os diplomas de eslavística, que eu já falei para vocês, permite acessar, né, uma aposentadoria melhor e tal. E aí, problemas de saúde recomendam para ele a Serra Gaúcha. Foi assim que ele vai para Canela, aí fica em Canela. E aí, antes disso, ele foi para Floripa. Ele ficou um tempo em Floripa, na cidadezinha no continente chamada Iguaçu. E lá ele foi descoberto, eu tenho que falar isso, essa pessoa já acabou falecendo na pandemia, mas era o Carlos Osíris da Silva. Foi quem redescobriu o seu Carlos e trouxe ele para a mídia. Fez os primeiros vídeos no YouTube, botou ele no jornal, redescobriram o seu Carlos, uma pessoa importante que trouxe ele para a mídia, trouxe ele para a vida. E aí, dali, enfim, Santa Catarina não era o ideal, aí sim que ele foi para a Serra Gaúcha, e aí que eu acabei sabendo, e volta porque eu falei daquela palestra da Unisul no início. Beleza? Juliano, vamos lá, então. Aqui a marca na linguística, que eu falei, do Aymara e do Georgiano. Vamos botar aquele segundo vídeo. O Carlos Amaral por ele mesmo. Vamos escutar aqui. Bom, acho que esse curso universitário dá uma boa formação no aspecto da bibliografia. Tá sem som, né? Não, tem que aumentar, moço. Ah, tá. Peraí. Vamos lá. E eu acho muito bom, acho que esses cursos universitários dá uma boa formação no aspecto da bibliografia, orientação para o estudo. Mas não pode deixar nunca, jamais, de o aluno ser também autodidata. Sempre achei que isso. Tinha que, além daquilo, tinha que estar por fora de maneira autônoma, procurando os informantes nativos. Então, o material, segunda providência, indispensável, um informante nativo. Correto. Então, com esse material... Que não é necessariamente um professor, na verdade, não. é uma pessoa de quem você pega amostras de língua, digamos. Praticamente nenhum deles foi professor. Nenhum deles. E aí o que acontece, pessoal? Aí eu estou um pouco mais louco, né? Só para vocês verem. Tá? Mais novo do que ele um pouco, né? Só um pouquinho. Então, assim, o que acontece? Foi uma coisa feita bem caseira mesmo. Eu montei ali a câmera e tal, não manjo muito dessas coisas, montei fazendo bem caseiro. A ideia era só levantar material, a ideia não era usar. Era usar isso com um material escrito, de repente fazer. Mas a ideia já era trabalhar com a questão do autodidatismo. Então, aqui, a gente vê como o autodidatismo é importante, não significa prescindir
se alijar, dispensar professores. Não, todos nós somos professores. E devemos muito aos professores que vieram, que nos ajudaram, nos inspiraram. Mas é a questão da autonomia no aprendizado. Você não terceirizar o seu processo de aprendizagem. Então, essa é uma mensagem importante dele. Podemos ir para o próximo vídeo? E aqui, ó, por favor, podem levantar questões aqui depois do vídeo para a gente dar uma debatida. Só me ajuda com O senhor, então, estudou 150... É importante enfatizar o verbo, né? Estudar, Oi? É isso aí, o Tracy. e não falar O ou... que seria impossível? Correto. Humanamente impossível. Não há nenhum caso no mundo de alguém que possa falar de 100 línguas, né? Correto. Aliás, a maior parte dos grandes poliglotas que sabem, que leem e estudam mais de 50 línguas, geralmente não passam de 10, 12 línguas efetivamente faladas fluentemente. Essa aqui é um ponto que já despertou uma certa polêmica ontem à noite. A gente pode ver aqui que ele falou ali no final 10, 12 línguas faladas efetivamente, fluentemente. A gente teria que definir o que é falar uma língua, em primeiro lugar, né? O que é falar com fluência. Aí eu imagino pelo menos o nível B1, B2, muito para começar ali, né? No quadro europeu, para depois a gente ver essas 10, 12. E aí a gente pode imaginar, hoje em dia, foi uma questão que o próprio Juliano colocou, será que hoje em dia não é mais comum pessoas falando 10, 12, com esse processo audiovisual, que também, né, comunicação ajuda, YouTube e tal. E aí a gente tem que entrar, eu imagino, para dar um pouco mais de rigorosidade aí, que não é o objetivo aqui, mas a gente entrar no quadro europeu comum para poder distinguir melhor essas coisas, né? O que é o nível alcançado e tal. Mas o que vocês acham disso aí? Gostaria de saber aqui um pouquinho, escutar de repente uma contribuição ou outra. Microfone para ele, por favor. Bom dia, sou Vinícius. Eu imagino que não necessariamente a gente tenha que ter o corpo incorporado em todas as línguas faladas, internalizadas na gente, mas um pouco mais do básico, né? Porque se você quiser falar tal língua, você chegar no país, se comunicar com as pessoas minimamente no sentido, eu estou vendo uma parede verde, não precisa explicar os detalhes da parede verde, mas você sabe dizer o que você está vendo, você precisa dizer, então, você conversar usando a língua nativa da pessoa é suficiente para você se tornar poliglota, dizer que fala o idioma. Não necessariamente entender, sei lá, um linguista, né, da área. Mas eu acho interessante porque eu percebo muito essa romantização. Eu falo básico, em 10 mil línguas eu sou hiperpoliglota, né? Eu vejo muito marketing, assim, no YouTube. Não tenho muita paciência de assistir, mas é a realidade. Tudo bem, eu sou a Izzy. Para mim, falar fluentemente é confluência, não é falar. Falar é falar. Falar fluência, uma linguagem que flui. Para fluir, você tem que ter expressões, você tem que realmente conhecer a língua e poder se destravar facilmente, se expressar em vários conceitos assim, não concretos, mas também abstratos. Senão não vai falar fluentemente. Uma coisa eu dizer, eu falo tantas línguas, eu falo 10 a 12 línguas fluentemente. Eu entendo que você realmente fluando a língua, talvez não como nativo, mas suficiente para se desdobrar, né, em qualquer situação. Eu acho que eu vejo que no Brasil, nos Estados Unidos, as pessoas aumentam o seu conhecimento. Eu falo tantas línguas, mas aí quando você vai falar com a pessoa, é um nível básico ou intermediário. Então, depois do básico vem o intermediário. Depois do intermediário vem o avançado. Depois do avançado é que vem o fluente. Todas as escalas de aprendizagem de línguas são assim. E já na Europa, as pessoas, quando falam uma língua, elas são conservadoras. Elas não falam até pelo menos estar avançado. Elas falam que estão aprendendo quando elas estão no básico e no intermediário. Todos diferentes. São maneiras diferentes de ver. Pessoal, eu vou colocar para a gente como é a Carol, depois você, aí a gente volta aqui. Bom dia, sou Carol. Só complementar o que você falou, né? Ontem à noite, no lindo nosso evento de abertura, a gente escutou muitas pessoas, né? Falo 2 idiomas e meio, falo 3 idiomas e meio. E nunca, né? Então, eu estava pensando mesmo, depende do rigor que você estudar, né? Fala ou não? Então, fica a reflexão. Sim, é subjetiva também.
Fala, André. Dá o do alto, pega o do alto, pega o do alto. Vai. Vai, André, fala. Bom dia. Acredito que conversamos ontem sobre isso e que existe também uma confusão que as pessoas fazem no sentido de que confundem influência com nível vocabulário. Quanto mais palavras eu souber, etc., melhor, mais fluente eu sou. Acredito que muitas vezes uma pessoa consegue ser fluente mesmo com um vocabulário até certo ponto reduzido. Por exemplo, nós podemos dizer que uma criança de 10 anos é fluente, na minha opinião. Ela tem um vocabulário mais reduzido, porém ela passa a mensagem, dependendo da criança, ela vai conseguir passar a mensagem dela de uma forma clara, sem ruídos, sem muitas ambiguidades, porque as línguas são ambíguas, então, sem muita ambiguidade. Então, acredito que muitas vezes existe uma confusão, assim, eu sou fluente porque eu sei muitas expressões, eu sei muitas palavras, mas o importante é na interação que a comunicação aconteça. Muitas vezes a comunicação acontece quando você fala assim, quero ir à praia. Você passou a sua mensagem de forma clara, sem fazer uma frase rebuscada. Olha, hoje, sabe de uma coisa? Estou a fim de ir à praia. Eu passei a mesma mensagem de duas formas. Uma com uma frase curta e simples e outra com uma frase mais complexa. Tira o bola. Só o bola ali para a gente fechar o outro frente. O senhor bola, chega aqui, eu vou pegar lá. Aí a gente volta aqui, tá, pessoal? Mas eu continuo aqui também. Então, vamos lá, né? Então, na verdade, é porque, assim, idiomas são muito voláteis. Ou seja, uma coisa é você aprender, outra coisa é você manter. Então, aqui a câmera, né? E aí, pessoal, tá vendo? Então, assim, vai depender do tempo que você tem, não só de aprender, mas também de manter o idioma. Aí, dessa polêmica, tem o toque-pona. Tem gente que é fluente em toque-pona, que é um idioma que só tem 124 palavras. Então, teoricamente, é possível você ser fluente com 124 palavras em qualquer idioma. Você só vai ter que... Mas é isso, galera. É isso que a gente vai falar. Obrigado. Obrigado pela contribuição. Falou, maravilha, maravilha. Pessoal, vocês veem que o assunto é super interessante, né? E vou fazer só mais um vídeo aqui. Põe ali, então, de novo naquela pasta lá, para eu ver qual vídeo a gente escolhe. E antes disso, eu vou fazer uma observação aqui. Pessoal, na minha experiência como examinador de idiomas, o que eu percebi? A gente falou isso. Aliás, essa autodisciplina que me levou, deixa eu especular um pouco o futuro, a ter propósito. O que acontece? Quando você é examinador, você tem, pelo Padrão Europeu Comum de Referência, você tem os níveis A, que são, né, o básico, A1, A2, B1, B2, intermediário sendo C2. O que distingue a pessoa passar do básico para o intermediário, ali entre o A2 e o B1, você pega como examinador, tá? Bem prático. Você tem uma escala que você tem que examinar a performance oral do aluno. Eu fui Speaking Examiner de Cambridge e do Instituto Cervantes. E é igualzinho a escala, porque é informada pela mesma teoria da linguística aplicada, o Padrão Europeu Comum de Referência. Quando você vai analisar a performance do B12, tem uma rubrica a mais de avaliação, que é qual? Discourse Management. Ou seja, a gente avalia se o aluno é capaz de falar 1 minuto sem parar. 1 minuto sem parar significa o quê? Eu tenho fome, eu tenho sede, quero ir à praia. Às vezes dá certo, né? O encadeamento ali do processo da coerência, mas às vezes não. Então, assim, se você consegue encadear um discurso coerente, usando as palavras, os conectivos, e falar por 1 minuto, que faça sentido, significa que você consegue articular a língua minimamente para ser considerado um falante dela em nível intermediário. Então, assim, muita pesquisa foi feita nisso, né? A gente não está reinventando a roda. Eu acho que é uma proposição honesta, pelo menos para o debate, para a gente imaginar o que é falar um idioma. Talvez poderia ser o nível B1. E aí, aqui, a gente entra em outros problemas, que a gente está falando de falar. E aí, a gente tem aqui uma pessoa que traduziu 60 idiomas. E aqui ele fala assim, eu traduzi 60 idiomas, mas eu falava 10, 12.
E nessas 10, 12, a gente pode considerar o pessoal da HIPIA, que é a Associação de Hiperpoliglotas, eles fazem uma ponderação. Por exemplo, às vezes a pessoa fala só 6 idiomas e acaba entrando lá, porque esses 6 idiomas estão, sei lá, 4 em nível C e 2 em nível B. E às vezes a pessoa que tem 10, 12, tudo em nível B1, se equivale no sistema de ponderação que eles desenvolveram. Entendeu? Só para a gente ver como essa questão é bastante complexa. E o nosso objetivo, o meu objetivo pessoal, inclusive, é desenvolver isso com calma, para a gente poder entender melhor essas questões. Vamos passar mais um videozinho aí, a gente... Então pode... Aqui, ó. Aliás, essa autodisciplina é que me levou, deixa eu especular um pouco no futuro, a ter propósitos a longo prazo. Eu comecei a estudar de maneira sistemática, vamos dizer, há uns 60 anos, e eu já tinha como objetivo, eu vou chegar aos 85 anos, eu quero ter estudado, vamos dizer, aprendido, ter estudado 150 línguas. E cheguei. Aos 85 anos. Parabéns. Eu estudei, e a última língua foi a língua do Sri Lanka, que eu estudei, o singalês. O singalês, que é uma língua muito complexa, muito divergente das demais línguas da Índia, mas eu tinha material, inclusive áudio, consegui chegar a um bom fim. Então o objetivo do senhor, já novo, aí na casa dos 20, 30 anos, era, pensando já 50, 60 anos adiante... Eu vou estudar tantas línguas e vou chegar lá aos 80 anos, 85. Animado pelo quê? Qual que era o interesse cultural e o desafio, o próprio desafio. O desafio intelectual. E também linguístico, porque a língua, quanto mais difícil, maior o desafio, né? Vou passar mais um videozinho dele, só para a gente conhecer a figura. Mas um dos objetivos, propósitos... Para a gente fechar isso, número de línguas, que é a grande polêmica. Muitas línguas, é lógico, das 150 línguas, há muitas que eu tenho apenas um conhecimento básico dessa língua. O objetivo era conhecer a língua, conhecer a estrutura e tal, línguas com as quais eu nunca tive nenhum informante, nem conheci o falante, por exemplo, de mongol. Eles conheciam por acaso em Moscou, mas línguas que eu estudei sozinho. E qual seria o número delas dentro das 150? O senhor estimaria que seriam quantas? Dessas que eu tenha pouco conhecimento prático, umas 50 talvez. Umas 50. Eu diria que 60 eu tenho um conhecimento efetivo, inclusive traduzir mais de 60 línguas, né? E umas 30 eu tenho um conhecimento prático também. Mas tem outro fator que é preciso ressaltar, né? A idade. E aqui entra o que o Bola falou do esquecimento. Eu já estou caminhando para o fechamento, me permite só voltar no slide, a gente já vai fazer. Confia no pai, pode vir. Vem cá, vem. Ó, já vamos chegar aqui, passa mais uma, já vamos chegar, e aí você vai. Ó, só para falar o seguinte, pessoal, para continuar o legado dele, eu estou fundando junto com um grupo de 10 voluntários, o pessoal está por dentro aqui, o nosso amigo Zeliano, Zorubola, do Iglota. O Iglota é uma associação sem fins lucrativos que a gente está criando em Foz do Iguaçu, onde eu moro, por isso que eu brinquei com a questão de fronteiriço. Ali a gente lida com o poliglotismo e a integração. Integração porque tem uma preocupação prática da gente ajudar o poder público de efetuar a integração entre Brasil, Argentina e Paraguai, mas a nossa ideia também, animado aqui pelo legado do Carlos Amaral Freire, é a gente estudar esses fenômenos do poliglotismo que a gente levantou aqui. Dar mais rigorosidade, definir esses conceitos aqui com a ajuda do Juliano, com a ajuda do Zurubola, a gente trabalhar e com a ajuda de todos vocês. Tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a fundação dessa associação no dia 27 de outubro, que é justamente a data de nascimento do Carlos Amaral Freire. Então, vocês podem participar de maneira online ou presencial, vai ser uma reunião híbrida. Quem quiser se associar, será possível. A gente vai, inclusive, fazer o seguinte. Ali naquele site ali embaixo, Encontros de Poliglotas, um dos primeiros compromissos do Iglota é a gente fazer um evento anual. A gente fez um evento ano passado, daqui a pouco a gente vai ver o vídeo da moção de aplauso. A Carol participou, o Zurubola também. E o que acontece? Ali, a gente vai fazer o evento nesse ano em Porto Iguaçu, que é ao lado argentino da fronteira, com esse compromisso mesmo de efetuar a integração.
Uma das demandas que surgiram no ano passado foi a gente, por exemplo, fazer um relatório de etnias e nacionalidades existentes no território, para a gente poder valorizar o idioma delas, e o idioma guarani, por exemplo. Daí o iglota. Quem manja de Guarani sabe que o I significa o quê? O I significa o quê? Que é água, água. E também é uma incógnita matemática de quantas línguas estamos falando. O que significa ser um poliglota? Tem várias simbologias aqui nesse livro. Tá? Então, quem tiver interesse em participar disso e participar do evento, a fundação da associação é no dia 27/10, e o evento vai acontecer em 9 de dezembro. Quem tiver interesse, me procura, entra aqui no site, vai estar todas as informações lá. Tá? E eu vou mostrar agora para vocês o videozinho do ano passado, quando a gente declarou o Carlos Amaral Freire como patrono do movimento poliglota no Brasil. Chancelando essa condição que a gente está trazendo, até na voz do nosso amigo. Você consegue voltar lá para a pasta, pega ali, moção de aplauso. Esse é o cara aqui. Eu acho que ele merece bastante essa homenagem que estamos fazendo aqui a ele, porque, inclusive, ele está no Guinness Book como um dos maiores poliglotas de todos os tempos e como a pessoa que traduziu de mais idiomas para o português. Ele traduziu de mais de 60 idiomas oficialmente e parece que tem um trabalho de 80 línguas, né, para o português. Então, aqui eu já firmo um compromisso aqui perante todo mundo, um compromisso público de trazer à luz isso. Já é uma demanda antiga do Clube Poliglota Brasil, de trazer à luz isso de algum modo. E gostaria de convocar todos aqui para a gente prestar uma homenagem, uma moção de aplauso para o Carlos Amaral Freire. Pode ser? Muito bem, pessoal. Esse foi o primeiro encontro internacional de poliglotas. A gente vai ter o segundo, como eu falei, esse ano. O nosso objetivo é duplo. Por um lado, a gente tem esse compromisso com o poliglotismo, que é o que me anima aqui, anima a gente estar junto aqui, e tem também esse compromisso com a integração, como eu falei. Aqui, olha só, a esposa, Dona Veroni, com a filha mais velha, a Maria Alice, na biblioteca do seu Carlos. Inclusive, a gente pode ver, enquanto o Juliano volta, a gente pode ver aqui rapidamente, de repente, mais um vídeo, a gente vê um pouco mais sobre o Carlos Amaral Freire aqui. Vamos jogar ali, ó, sorte, meta-tradução. Meta-tradução. Aí embaixo. Mas um dos objetivos, propósitos que me havia proposto há muitíssimos anos atrás, além de chegar aos 150 línguas, era poder traduzir muitas línguas. Porque eu não me contentava apenas ter uma noção, eu queria chegar ao ponto de poder traduzir essas línguas que eu estudava. Era uma espécie de meta de aprendizagem, um objetivo. Esse é o objetivo. Então, o que aconteceu? Durante muitos anos, 10, 20 anos, eu já ter um conhecimento da língua, um conhecimento de leitura, ser capaz de ler em um certo nível para, com a ajuda de dicionários, traduzir trechos literários. É claro. Então, foi justamente isso que o animou. Veja, a gente estava falando dos objetivos da comunicação. Alguém me ajuda a procurar o Juliano, o pessoal do staff? Pode falar, Juliano, seu compromisso no final da palestra. Fala para ele vir aqui. Tá? Então, olha só, pessoal, a questão da comunicação que a gente também estava falando aqui, só para a gente entender o seguinte, vai depender muito do nosso objetivo. Às vezes, para a pessoa que está no comércio em Cidade del Este, por exemplo, no Paraguai, para ela vale mais falar 10 idiomas em nível ali, mais ou menos intermediário ali, para falar quanto custa, papapá, e conseguir vender. Para ela é mais jogo isso, porque é isso que interessa para ela, a gente não pode desqualificar isso. E é diferente, por exemplo, do objetivo de uma outra pessoa que quer trabalhar como intérprete, que necessariamente tem que saber suas línguas de trabalho, né, no nível avançado, C1, C2. E agora a gente vai fazer o seguinte, chancelando aquela condição de... Bom, gostaria de chamar aqui o Juliano, gostaria de chamar aqui o Jurubola, para a gente fazer uma foto, pessoal, chancelando a condição do Carlos Amaral Freire, de patrono do movimento poliglota no Brasil, como vocês viram, moção de aplauso. A gente fez aqui, em nome do Instituto Iglota, com a parceria dos líderes do movimento poliglota aqui, o Juliano, organizador do Poliglotar, o Júlio Bola, presidente do Clube Poliglota Brasil. A gente tem aqui uma placa para poder fazer o reconhecimento do Carlos Amaral Freire como, de fato, patrono. Pode trazer a placa para a gente?
Aqui, pessoal. Olha o que a placa diz. Vamos fazer uma foto oficial aqui, pessoal. Olha o que a placa diz. A placa diz o seguinte. Vocês põem aqui para o pessoal ler. Dá para ler bem. Aqui a placa diz o seguinte: os líderes do poliglotismo no Brasil reconhecem o hiperpoliglota Carlos Amaral Freire, 1931-2020, autor de Babel de Poemas, nomeado um dos maiores eruditos do século XXI pelo Centro Biográfico Internacional de Cambridge, como patrono do movimento poliglota no Brasil, pelo exemplo inspirador de esforço, dedicação e disciplina no aprendizado contínuo e sistemático de 150 idiomas. Então, uma salva de palmas aí para você, Carlos. Já que vai ficar, já vai ficar forte. Você a gente vai enquadrado. Aí, vamos, todo mundo segura aí, todo mundo segura. Foi uma mão aqui. Cadê a foto oficial, fotos oficiais? Hora que tira cada virar. Cara crachá, cara crachá. Cara crachá. Cara, crachá. Aí, fotos oficiais. Pessoal, muito obrigado a todos vocês pela presença e por testemunhar esse momento. Obrigado. Obrigado, senhores. Estamos juntos. Thank you very much. Eu também. Fora o Duncan. Terminou. Então, pessoal, muito obrigado aí pela presença aqui na palestra do Otto. Daqui a pouco a gente vai começar a palestra seguinte, tá? Então, até mais.